Fala pessoal, eu sou a Caroline Ferreira e esse é o nosso primeiro episódio. Para começar, eu queria apresentar o meu parceiro de mesa. Fala galera, eu sou o Lucas Jural e está começando o Odonto no Papo. Hoje, para falar sobre odontologia hospitalar e terapia medicamentosa, a gente está recebendo os professores William Chaia, Silvia Paula e Jonatas Caldeira. Antes de passarmos a palavra para os nossos convidados e para a apresentação da nossa plateia, nós queríamos agradecer aos nossos apoiadores, a Rádio Mania, a Universo e a UFRJ. Na nossa plateia super especial, nós temos alunos da Faculdade de Odontologia da Universo e da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além disso, destaco a presença do professor preceptor André Pereira, da área de cirurgia oral da Universo, e o professor aposentado da área de cirurgia oral da Universidade Federal de Juiz de Fora, Renato Visconti. E aí, para a gente começar, tá? Já vamos adentrando a nossa conversa. A gente queria saber um pouquinho de cada um de vocês, dentro das suas próprias vivências, o que seria a odontologia hospitalar? Vamos lá, então eu começo. Odontologia hospitalar. Tudo que a gente conhece da odontologia dentro do hospital. Então, eu costumo falar que não é uma especialidade, né? Até porque pelo CRO, né, pelo conselho mesmo, CFO, é uma habilitação. Então, qualquer um pode fazer e qualquer outra especialidade pode atuar. Então, a gente está dentro do hospital para atender todas as demandas odontológicas dos pacientes internados, né, na maioria das vezes, de CTI e tudo mais, mas dentro de todas as especialidades odontológicas mesmo. E também ambulatorial, que as pessoas confundem um pouco isso, né? Acham que é só paciente internado, né, entubado, e não é. Ambulatório também funciona a todo vapor, né, com os pacientes sistemicamente comprometidos, como a gente chama. A odontologia hospitalar é para todos. Obrigada. Ratifico totalmente. Aliás, antes de mais nada, boa tarde a todos. Obrigado pelo Universo, por essa oportunidade de estar aqui, Rádio Mania. Dando complemento, ratificando as palavras da doutora Silvia, existe uma certa confusão, até por parte da classe odontológica, quando se fala em odontologia hospitalar. Muitos pensam diretamente já vinculado a UTI, CTI, semi-intensiva, né, Silvia, Jonatas? Mas conforme a professora falou, tudo que se faz em âmbito hospitalar é odontologia hospitalar. A diferença é que, com a capacitação de odontologia hospitalar intensiva, é que gera esse maneirismo de abreviar as coisas, né? E se refere à odontologia intensiva como odontologia hospitalar meramente, mas não é. Odontologia hospitalar é muito mais complexo. Interessante falar de odontologia hospitalar é que existe um projeto estadual aprovado no Rio de Janeiro, se não me falha a memória, desde 2013, né? Mas ainda verdadeiramente não vingou. Algumas unidades hospitalares possuem esse tipo de serviço, algumas outras possuem um cirurgião dentista que infelizmente acaba não compondo um serviço propriamente dito. A odontologia hospitalar, ela vem numa crescente desde a questão da pandemia, onde mais do que nunca ficou-se evidente a necessidade do cirurgião dentista dentro dos leitos de CTI, especificamente falando. Muito bem, pacientes imunossuprimidos, pacientes com muita secreção, fazendo broncoaspiração, trazendo doenças sistêmicas outras como a PAV, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica, e a sepse, sobretudo a sepse pulmonar, né? E isso, sob o ponto de vista de saúde pública e privada também, é um grande problema. Por quê? Vai imputar em um aumento muito significativo nos insumos, e aí especificamente falando, eu cito dos antibióticos de amplo espectro hospitalar, que é realmente uma fortuna, e pelo menos aí de 7 a 10 dias de leito sendo ocupado por uma doença que não é aquela que o paciente deu entrada quando veio parar no CTI. Então, imputa aumento de gasto significativo e tempo de leito. Um outro paciente aguardando uma vaga,
né? E aí o outro ocupando lá o leito de CTI para uma doença que poderia ter sido prevenida se houvesse um serviço de odontologia hospitalar ali efetivo, atuando de forma bastante efetiva, prevenindo o aparecimento dessas doenças. Legal. Então, boa tarde a todos. Bom, Lucas, prazer estar aqui com a Universo, com a Rádio Mania, os meus colegas aqui, a Silvia, o Chaya. E, assim, sem muito acrescentar o que já foi brilhantemente definido aqui como odontologia hospitalar, eu gostaria de dizer o seguinte: odontologia hospitalar é odontologia. E quando a sociedade, os pacientes e, primeiramente, os próprios profissionais se conscientizarem disso, as coisas vão começar a mudar de cenário. Porque a partir do momento que a gente entende que o dentista ele não está preso dentro de um consultório, ele secretária, que o dentista pode fazer parte de uma equipe multidisciplinar, que o dentista tem que ter a sua linguagem, a sua expertise de trabalhar numa equipe de saúde aprimoradas desde os fundamentos do currículo básico, a gente vai começar a mudar esse cenário. Então eu acho que a gente está numa era de avanço da odontologia, a odontologia está rompendo fronteiras dentro do campo da estética, dentro do campo do hospital, né? E a gente está no momento perfeito de ter esse tipo de conversa e de abrir alguns horizontes aí que estão tradicionalmente firmados com a gente de uma maneira que acaba nos podando um pouco. Eu achei interessante você citar isso, porque a gente tem muito a visão do dentista realmente só ali no consultório, né? Então acaba que abrange até a nossa própria visão acerca do assunto. E assim, dentro do hospital, a gente sabe, né, que tem aquele paciente que às vezes ele precisa fazer uma profilaxia pré-cirúrgica, né, por conta de um comprometimento sistêmico, mas também tem aquele paciente que já chega ao hospital, de repente, por conta de um trauma de face, por conta de alguma infecção odontológica que está ficando agravada. E assim, eu não falei o lugar que vocês trabalham, né, mas, por exemplo, o professor William tem essa experiência dos hospitais estaduais, doutora Silva, o professor João tem essas experiências em hospitais universitários, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro ou outros hospitais. E eu queria entender um pouco dentro da área de atuação de vocês, né? Como é que vocês imaginam o paciente chegando no hospital, né? Assim, dentro de acordo com a prática de vocês. Vamos lá. Bom, vou falar da minha experiência até dentro do Hospital do Fundão, né? É claro que existe uma bucomaxilo, né? Cirurgia bucomaxilo bem forte lá. Apesar de não ter emergência aberta, não ser um hospital de emergência aberta, como você citou, do paciente chegar acidentado, coisas assim. O que eu acho que foi o primórdio da odontologia no hospital e que vai continuar funcionando muito bem, que é a cirurgia. Então, sempre existiu odontologia dentro do hospital, mas com a cirurgia bucomaxilo. E não com os dentistas clínicos, né? Que é exatamente isso, do acidente, de cirurgias grandes, de tumores, de coisa da ortognática e tudo mais dentro de um hospital. Mas esse dentista ele não circulava no hospital vendo os outros doentes, só aquele próprio doente dele que ele levava, né, ou que tinha se acidentado. E lá no Hospital do Fundão, especificamente, né, a gente não tem emergência aberta, mas a gente atende, eu posso dizer, todos os pacientes daquele hospital. Então, realmente é um desafio muito grande. Então, a gente, na verdade, atende todos os pacientes sistemicamente comprometidos. Então, as doenças mais graves, claro que tem um paciente que é controlado, estava até comentando aqui com o Jonatas antes, né? Então, um paciente que é diabético, hipertenso e que é um paciente controlado, está controlado, ele pode sim ser atendido na rede básica de saúde. Ele não precisa estar dentro de um hospital ocupando vaga de uma pessoa que realmente precisa que seja em âmbito hospitalar. Mas tem os pacientes que realmente precisam, e às vezes uma hipertensão mal controlada, ou mais grave, um problema cardíaco mais grave, então esses pacientes a gente tem que atender. E tem tudo isso mesmo. Qual medicamento precisa usar antes, qual o exame que a gente precisa pedir antes para poder conseguir operar esse paciente, né? Então, isso é realmente bem importante. Então, dentro da oncologia, que é realmente nosso forte lá, é muito a cardio, né? A cardiologia, principalmente o pessoal da cirurgia cardíaca, que a gente tem que preparar todos os pacientes em tempo recorde, muitas vezes, que é um paciente que tem que ser operado e que chega com uma boca que tem que fazer tudo. Aquele paciente todas fala as assim, chegou o momento dele, vocês têm 1 hora para Exatamente. Resolver a vida inteira. A gente tem que resolver tudo desse paciente muito rápido, a tempo dele ir para o centro cirúrgico sem perigo de dar um problema depois, porque se esse paciente vai com infecção na boca, faz uma cirurgia cardíaca, vai para o CTI, ele vai morrer. Então não vai dar certo. Vai dar problema e vai ser aquilo que ele acabou de falar, a pessoa já acabou de falar. É um paciente que vai ocupar leito por muito mais tempo, que vai precisar de muito mais medicamento, uma coisa até que podia ter sido evitada antes da cirurgia dele.
né? Então, a gente trabalha muito com o pessoal da cardíaca e muito com o pessoal da oncologia, mas todas as outras áreas também mandam muito paciente para a gente. Então, a gente atende muito ambulatorialmente, paciente agendado, que a gente tem que preparar, mas muito também os pacientes internados, que a gente tem que, à beira-leito mesmo, atender. Quando o paciente tem a mínima condição de descer para o ambulatório, a gente atende no ambulatório. Esse paciente que vem de cadeira de roda, às vezes de maca, entra com a maca na sala e a gente atende lá, mas às vezes no leito mesmo, como CTI. CTI não tem como descer, né? Então é no leito o que tiver que fazer. Extração, raspagem, o que seja, no CTI, né? E tem dado muito certo, graças a Deus, e o hospital está indo bem melhor, com certeza. Então, ainda um gancho aí no que a Silvia acabou de falar, até para quem está ouvindo, assistindo, não está habituado com esse mundo do hospital, é interessante a gente pensar o seguinte. Por exemplo, o buco, você perguntou, Carol, como que a gente recebe esses pacientes, né? O buco ele tem duas maneiras, assim como todo dentista deveria ter duas maneiras de tratar um paciente no hospital. O buco, especialmente porque ele está de plantão, ele recebe trauma. Recebe trauma ou as urgências que acontecem. Ah, se acidentou com uma faca, a criança caiu, teve uma queda de própria altura, quebrou o nariz, quebrou o osso cigomático. A gente admite esse paciente no plantão, prepara, opera, se for o caso, da alta. Agora eu queria chegar na segunda logística de paciente. É aquele paciente que ele tem uma situação que não é de urgência, não é um trauma. Vamos colocar uma situação bem usual. É um dente do siso, uma dificuldade um pouco maior para ser feita, que na cadeira seria muito incômodo para fazer aquela cirurgia. É aquela paciente mais de idade, que tem uma série de problemas cardíacos, que precisa fazer implante, uma cirurgia de prótese protocolo, por exemplo. Esse paciente eu também posso levar para o hospital. Eu vou hospitalizar, eu vou levar para o centro cirúrgico. Quando a gente pensa em centro cirúrgico, eu penso que esse paciente vai ser necessariamente entubado, receber uma anestesia geral. Não é só isso. Eu posso levar para um centro cirúrgico de um hospital privado, pelo próprio convênio do paciente, e fazer aquele mesmo procedimento com anestesia local sob uma sedação endovenosa, com assistência de um anestesista, monitorando sinais vitais, monitorando a frequência respiratória, os parâmetros ali desses pacientes sistêmicos, né, que dá uma segurança muito maior para a gente atender. E, se necessário, podemos sim fazer uma anestesia geral para fazer uma cirurgia reconstrutiva, uma prótese protocolo, como eu já mencionei, ou qualquer outro procedimento, até mesmo um canal, dependendo do paciente, né? Então, tudo isso é importante a gente ressaltar. O hospital, ele é para todos. Bom, complementando o revés do que foi mostrado pela Silvia, uma visão, atuação universitária, a minha realidade é justamente o contrário, né? Concordo plenamente com o que foi pontuado aqui pelo Dr. Jonatas, né? Brilhantemente colocado. Só que a minha realidade é um pouquinho diferente. Eu estou num hospital que a gente chama de porta aberta, né? Aquele hospital que atende o traumatizado, e na região aqui de São Gonçalo e adjacências, ele é bastante traumatizado, ele é politraumatizado, o que nós classificamos como um paciente panfacial, ou seja, fraturas na face toda, extremamente complexas, né? E aí fica um toque aí para o pessoal que adora moto, que é super legal, super maneiro, mas, pelo amor de Deus, usem capacete. 88%, e isso é um dado tirado dos indicadores do hospital em que eu trabalho, 88% de todo atendimento hospitalar se dá por conta de acidente com motocicleta. 88%, gente. O resto vem depois. Acidente automobilístico, tiro, né, que é o PAF, né, arma branca, agressão física, o que vocês imaginarem vem depois de 88%. Então, né, moto é a nossa atual pandemia aqui em matéria de trauma no hospital. O interessante, e aí voltamos à questão da prevenção da PAV e da sepse, é que a bucomaxilo entra nesse primeiro momento, faz aquela intervenção, a cirurgia, utilização de placas e parafusos, que chamamos de OPME, e quando esse paciente vai para o CTI, ele tem como retaguarda a odontologia hospitalar, né?
o que é mega interessante, porque nós temos a cavidade mais contaminada do corpo, numa cirurgia recém-realizada, e se não tivermos ali um protocolo de higiene oral, esse paciente vai ter uma ferida infectada. Né? Também é muito comum a BUC lançar mão de enxertias como crista de helíaco, calota craniana, e que precisamos manter aquela área ali receptora em condições de uma boa cicatrização. E, complementando isso, a nossa OH lá, ela faz um trabalho muito bom de laser terapia de baixa potência, o que diminui de sobremaneira o tempo em que esse paciente fica hospitalizado. Né? E muitas vezes o paciente vai para a OH vinda da buco, mas o revés também acontece. Nós temos casos em que o paciente entra por outro motivo, por exemplo, posso pontuar aqui de cabeça uma criança que entrou com pneumonia e a OH, passando ali naquele leito de CTI, identificou uma lesão, mandou a tomografia, pediu a tomografia, foi realizada a tomografia e nós tínhamos um cisto dentígero enorme naquela cavidade. Então, ou seja, saiu da OH, foi para buco. O paciente foi operado, naturalmente depois da liberação médica, né? E depois de operado, voltou para o CTI e a OH deu continuidade dessa vez com um protocolo de higiene oral. Ou seja, as coisas se combinam, as coisas se completam, né? Tudo está bastante conectado. Né? E, conforme o Dr. Jonatas falou, hospital é para todos. E aí, adentrando nesse assunto, se eu não me engano, foi até o Jonatas que mandou essa sugestão pra gente. Eu queria até agradecer. Perguntando se qualquer cirurgião dentista pode trabalhar no âmbito hospitalar. E aí eu queria que vocês falassem um pouco acerca disso. Em âmbito hospitalar, de que forma? Qualquer forma. Como que vocês chegaram, assim? O que vocês fizeram que levou Seria vocês ao hospital? Seria interessante usar o viés pessoal de Qualquer vocês para isso. especialidade, assim. Damas primeiro. Vamos lá. Pode. Desde que com conhecimento, né? A gente tem cursos hoje de habilitação, a gente tem cursos, inclusive lá no hospital, inclusive, a gente dá curso que é gratuito, inclusive, para as pessoas irem. Não é um curso de habilitação formal, mas que os dentistas formados ou alunos de graduação podem ir para poder a gente treinar, eles acompanharem o serviço, até para ver se é aquilo mesmo que eles querem fazer. Né? Porque não é fácil trabalhar em um hospital, né? A gente... Já quero me candidatar, então tá? Fique à vontade. Jornalista também pode? Porque não é fácil, né? Não é fácil. É outro... Pelo menos, talvez um dia fique fácil, quando as pessoas se acostumarem um pouco com isso. Como a odontologia, né, que já foi falado, não está acostumado com isso, a gente está acostumado, a gente é formado para ficar no consultório, né? Então, tem que mudar um pouco a cabeça, né? Tem que mudar, a gente tem que mostrar um pouco nas faculdades mesmo, né, na graduação, que isso é possível. E pode, sim, com conhecimento, sim. Assim como a especialidade. Eu saio da faculdade podendo fazer qualquer coisa daquilo que eu aprendi. Mas eu sou capaz de fazer aquilo? Ortodontia, por exemplo. Eu aprendi um pouco de ortodontia na faculdade. Eu sou capaz de tratar um paciente de ortodontia no consultório? Não, nunca, jamais. Entendeu? Não conseguiria. Então, com conhecimento, sim. Com conhecimento, sim. Busca conhecimento e dá para trabalhar, sim, com todas as especialidades. Não precisa... Eu tenho, inclusive, alunos lá acompanhando a gente que são ortodontistas, endodontistas, falam assim, olha, quero mudar. E quero mudar de ramo, e aí eu vim para cá. E a gente é chamado para ver aparelho. CTI, a gente tem que tirar aparelho, tem que ver o que está acontecendo, e isso tudo acontece, entendeu? Então, a primeira vez eu lembro que eu fui pro o aparelho. Eu cheguei lá e falei, gente, não sei se eu sei tirar esse aparelho. Mas peraí, vou tentar. Eu liguei para uma amiga horta, ela falou, pega um porta-agulha e vai dar certo. Primeira torção, saiu. Falei, beleza. Fui e saí tirando tudo. Geralmente ele e já tá agora quase lá. Tranquilo, entendeu? Mas assim, a primeira vez eu falei, meu Deus, vou mexer no aparelho da pessoa, como é que vai ser isso, entendeu? E era necessário, não tinha jeito, a pessoa estava no CTI, entubada. Aquele aparelho estava atrapalhando demais, entendeu? Então é possível sim. Qualquer um pode ir, desde que tenha conhecimento, que busque conhecimento e que consiga, porque também senão vai atrapalhar. Né?
O Jonatas... Então, não, eu queria só complementar uma coisa que a Silvia falou que eu achei muito interessante. É que, assim, existem habilitações para isso. A gente olha para o hospital como se aquilo... Eu estou falando do dentista de uma forma geral e da maneira que a gente entende a odontologia. Como se o hospital fosse um bicho de 7 cabeças. Meu Deus, imagina, aquilo não é para mim. Eu fui formado para estar aqui no meu consultório, com a minha cadeira e com a minha secretária. Agora, veja, você não sabe fazer, não sai da faculdade sabendo fazer implante, você não sai da faculdade sabendo fazer cirurgia periodontal, colocar aparelho, e aí você faz um curso de atualização, de especialização e se torna apto para aquilo. Então, Carol, quando eu mandei essa pergunta, era essa visão, né, que a gente precisa passar e disseminar aqui. Você, estudante de odontologia, e olha como eu chamo a atenção aqui, por exemplo, para pediatra, né, que é uma área que o Lucas está inserido aí, como os pais de pacientes com necessidades especiais, que muitas vezes são eternas crianças, né, ou mesmo crianças de difícil manejo, são difíceis para a gente tratar ali no consultório. E aí eu já estou falando de um âmbito tão diferente, né, do transplantado, do cardiopata e tal. Por que um pediatra não pode fazer uma habilitação em odontologia hospitalar e levar seus pacientes para tratar lá? Tirar esses pais de pacientes especiais dessas filas imensas de serviços especializados e tornar isso uma coisa mais comum. Às vezes com planos de saúde que os pais já até têm daquela criança, mas não sabem usar. E o dentista também não sabe colocar aquilo para funcionar. Por isso que eu acho que é importante a gente ter esse conhecimento e se habilitar em odontologia hospitalar. Eu concordo, capacitação é tudo, né? O diploma nos dá a via legal de exercer a odontologia, mas a capacitação nos dá a segurança para desenvolver aqueles determinados procedimentos, né? Eu me lembro muito bem, e o Jonathan estava falando do hospital ser um bicho de 7 cabeças. Quando eu entrei e comecei em odontologia hospitalar, faz um tempinho, né? Enfim, desnecessário citar isso aqui. Ah, foi ontem. Isso, anteontem. Isso aí. Legal, anteontem. Enfim, eu me lembro a primeira vez que fui fazer um protocolo de higiene oral, eu estava fazendo curso de habilitação em odontologia intensiva, e o ventilador mecânico disparou, que é natural. Mas aquele barulho, eu congelei, achei assim, meu Deus, matei o paciente. Né? E eu parado, olhando, né, a mão no ar, estava de luva, não podia tocar em nada ali, e eu olhando até entender que aquilo não é normal, que eu estava mexendo no paciente, né? A reação ali fez com que disparasse o monitor. Mas são coisas que, à medida que você vai se capacitando, você vai tratando como natural, normal, sem maiores medos, né? Realmente eu acho que de tudo que foi falado aqui, eu concordo com os dois colegas plenamente. A capacitação ela é extremamente importante. Por quê? Se eu pego um colega recém-formado e coloco dentro do CTI, duas coisas podem acontecer. Primeiro, ele congelar, que é a reação que se espera inicialmente. Se o paciente estiver entubado, eu acho pouco provável que ele tenha o domínio técnico de, né, fixar a língua, puxar para fora, fazer a higiene, deplacar o paciente, né, enfim, fazer o que o protocolo de higiene oral preconiza. Se for um colega um tanto mais afoito, né, enfim, mais aventureiro, pode ser que ele tente fazer de uma forma não muito correta e ele venha extubar esse paciente e crie uma intercorrência séria dentro do CTI. Então, para que isso não ocorra, a capacitação em odontologia hospitalar intensiva, falando especificamente dessa área, ela é fundamental. Eu queria, antes de jogar aqui para o Lucas a bola, que ele vai abrir para a plateia, agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores, a Rádio Mania, a Universo e a UFRJ. O pessoal aí do outro lado já começaram a imaginar, provavelmente, assim, mas beleza, como é que eu chego, né, no hospital? O que eu faço lá? Então, vocês pensaram alguma coisa que, de repente, vocês queiram perguntar para esses professores que têm uma vasta experiência, né, em áreas diferentes da odontologia hospitalar, né? Então, o momento é agora. Tá com vocês. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu convivo um pouco com profissionais que têm essa habilitação, mas
Normalmente eles costumam atuar mais nesse meio de consultório, né? A gente na odontopediatria, justamente com essa parte de paciente especial. E a gente sempre comenta muito que muitas vezes é muito difícil esse acesso ao hospital do profissional dentista que não tem uma atuação em CTI. Mas, por exemplo, eu quero levar um paciente para fazer um procedimento com habilitação, tá? Um procedimento sob anestesia geral, talvez um paciente especial, e eles sempre comentam que isso é difícil, esse acesso, né? A gente sabe que muitas vezes os planos particulares, eles cobrem todas as despesas, mas a gente conseguir esse acesso ao hospital, isso se torna muito difícil. Então, achei esse tema importantíssimo, acho que realmente precisa de um incentivo, mas eu queria saber como realmente a gente pode conseguir, se existe algo que possa facilitar, como que vocês veem isso hoje, se isso é difícil também para vocês, não sei, porque a gente sabe que existe essa diferença de dentista e médico, muitas vezes a gente sabe que existe um preconceito, então se vocês já passaram por isso, como que funciona? Se vocês podem realmente orientar para ter um facilitador ou algo assim. Obrigada. Quanto ao preconceito, assim, eu acho que já existiu mais, eu acho que hoje melhorou muito, muita coisa mesmo, porque já estão começando a entender que eles não entendem nada de boca. De verdade. Eles muitas vezes não olham nem a boca, né? Não olham. Então, isso acontece muito até lá no CTI do hospital. Eu até entendo que é muita coisa para ver no paciente que eles acabam esquecendo a boca, né? E a gente fez um treinamento para enfermagem, foi muito interessante isso, até por causa dessa higiene, né? Porque a enfermagem está lá o tempo todo. E a gente fez um treinamento para eles na época da pandemia, quando explodiu tudo e ficou aquela loucura no hospital. A gente fez um treinamento online para toda a enfermagem que ia ficar no CTI da Covid. E aí, uma reivindicação deles foi o seguinte, as enfermeiras falaram assim, tem como abrir no sistema para a gente solicitar vocês? Porque só os médicos podem solicitar. Então, a gente olha a boca, porque eles olham, a enfermagem olha, a gente vê que tem alguma coisa, a gente avisa eles e eles esquecem de chamar vocês, porque eles têm que ir no sistema chamar a gente olha o sistema e vai, né, nos leitos. Aí eu, tá, então eu vou lá na informática para poder mudar isso no sistema, para poder colocar a enfermagem fazendo isso. E aí foi um boom, assim, chamavam a gente de vez em quando no CTI, né, para esses pareceres, e de repente começaram a chamar muito, porque a enfermagem estava chamando, né, então foi ali a prova de que eu falei, realmente os médicos não olham a boca, né, e eles não entendem mesmo, e quando eles vêm falar com a gente, porque a gente no início, né, muitos anos atrás, a gente ia com um certo receio de falar mesmo, vou falar besteira, como é que vai ser, e tudo, aquele início foi difícil mesmo, e a gente fala e eles ficam olhando para sua cara assim, eles, cara, não tô entendendo nada que você tá falando, mas vai, entendeu? Eu confio, tá, o paciente assim, assim, assado, pode fazer e tá tudo certo. A gente tem que realmente ser bem minucioso, né, para poder, a gente até respeita muito de não colocar muita sigla, porque eles colocam, a gente tem que saber identificar todas aquelas siglas que eles colocam lá, muita abreviação que a gente passa a entender, né, com o tempo a gente passa a entender, mas no início é Google mesmo, a gente tentando entender o que eles estão querendo dizer. A gente tenta não fazer isso para não confundir a mente deles lá também, porque a gente coloca tudo com número, né, muita sigla, eles não vão entender, não sabem mesmo. A gente tem que colocar por extenso o número do dente, né, porque senão eles não vão saber. Eu lembro muito de lá no CTI, de um médico, até o chefe lá da cardiologia, do CTI da cardio, que ele passava por nós no corredor, ele ria e falava assim, paciente edêntulo. Ele falou assim, porque ele achou um barato a gente escrever paciente edêntulo, que é um paciente que não tem dentes, né? E ele achou um barato a palavra que ele não conhecia. E um cara cascudo, super, super antigo lá e tudo. Ele, paciente edêntulo, passava por nós e falava assim, brincando mesmo e tudo. Ele falava fantástico. Ele passava no corredor e laçava a gente, vem, por favor, eu quero vocês aqui. Então aos poucos. Acho que todo lugar que a gente começa é difícil mesmo, entendeu? Não é, ninguém vai aceitar de cara, né, um profissional novo no local. É mais uma demanda, é mais uma coisa, né, para eles prestarem atenção. Mas aos poucos a gente consegue. Mas é mostrando conhecimento. Eu já vi muita enfermeira, muita não, mas algumas enfermeiras muito melhores do que médico, entendeu? Discutindo o caso lá, deu, caramba, enfermeira, sabe? E ela decidindo os casos, entendeu? Falando, eu acho que tem que fazer não sei o que lá, pro médico, não concorda, então vai fazer. Eu, caramba, então é mostrando conhecimento, a gente vai, a gente não pode cair de paraquedas no lugar né, e fazer as coisas de qualquer jeito, mas eu acho que sim. E essa dificuldade que você falou de entrar num hospital para fazer um procedimento, né?
Eu acho que, na verdade, tem que ser aos poucos, porque normalmente os dentistas, né, como os médicos, quando vão operar ou vão fazer qualquer coisa em um hospital particular, tem que fazer um pré-cadastro no hospital. Né? Então, claro, se vai fazer pela primeira vez, vai dar mais trabalho a primeira vez. Assim, só para acrescentar, normalmente eles costumam falar que não está aberto para cadastro. Como se já tem muito profissional cadastrado e eles não estão abertos para cadastro. Então, por isso que eu falei dessa dificuldade, porque você procura um hospital e você quer se cadastrar, mas eles falam que não está aberto, e aí você fica... Entendi. Talvez via plano, né? Conversando com o plano e sabe, o primordial nessas coisas é o próprio paciente, é a família botar bronca, entendeu? Ir lá e insistir. A família tem que estar junto, não é só você, profissional, para poder... Porque aí realmente podem fechar, porque às vezes tem até uma pessoa lá da confiança deles que eles querem que faça, entendeu? Que já está... Porque também tem a dificuldade de você entrar num sistema, num local que funciona de uma certa forma, e a primeira vez vai ser impactante. Você saber onde estão as coisas, de como se portar dentro do centro cirúrgico, que é muito diferente do que a gente está acostumado, de consultório, né, do dia a dia, é muito diferente. Né? Então tem toda uma regra, vão te chamar a atenção o tempo todo. Né, mas isso é uma curva de aprendizado, não tem jeito, é um processo, entendeu? Mas é possível, mas assim, pega a lista de hospitais e vai tentando, entendeu? Tipo, vamos em todos e pede ajuda para a família do paciente mesmo. Tipo, ó, vamos procurar e liga pro hospital, pro plano, porque às vezes o próprio plano faz essa mediação. Entendeu? Ó, vai pro hospital tal, porque a gente está mais acostumado a fazer esse tipo de procedimento lá, alguma coisa assim. Porque hoje o paciente tem direito, não tem jeito. Tem paciente que tem que ser centro cirúrgico. Não tem como. Complementando, se me permite, a colocação da Silvia, que foi muito bem atuada aqui. Em relação à questão do preconceito, eu concordo, Silvia, plenamente com você. Já foi bem mais. E eu queria aproveitar esse gancho para ressaltar dois aspectos fundamentais de um cirurgião dentista dentro de um CTI. Primeiro, perfil. Primeira coisa, tem que ter perfil. Tá? Vai chegar um dentista, por melhor preparado que ele seja, tímido, acanhado, que não consiga se expressar para o médico ou para a equipe multi, provavelmente ele não será ouvido. Então, você precisa ter personalidade e propriedade do que você está falando. Mas só perfil também não basta, porque fica vazio, né? Você tem presença, mas não ter conhecimento não rola. Então, as duas coisas têm que estar bem atreladas. O profissional tem que chegar para o médico e ponto, olha só, eu estou com um paciente fulano de tal, leito tal, o diagnóstico é tal, o exame dele hoje está com plaqueta tanto, INR tanto, ele está tomando, a sedação dele está tanto de amina, tanto de nora, porém ele está com um problema assim, assim, assado, se não for removido um determinado elemento, ele pode broncoaspirar e aí teremos que levar para o CTI. Então o médico vai vendo a capacidade desse profissional, dentista, o entendimento dele, do paciente, do aspecto sistêmico, que não dá para entrar no CTI e pensar somente em boca. É completamente diferente do que a gente vê sob o ponto de vista de ambulatório, infelizmente, na grande maioria dos consultórios. A visão é completamente diferente. Lá a gente não entra olhando a boca pela boca. A gente vê a boca por um todo, tá? Considerando ali possíveis infecções, possíveis doenças, possíveis manifestações, e aí a gente sabe, por exemplo, a sífilis, a HIV, são doenças que se manifestam muito inicialmente pela mucosa oral. Então, muitas vezes, o dentista ele acaba norteando o médico para o que está acontecendo. Tá? Não é raro o paciente está fazendo um quadro de leucocitose, porque ele está com um abscesso dentoalveolar, mas que não tem edema, e que fica todo mundo perdido dentro do CTI querendo entender aquele exame. O que está acontecendo? Aí vai o dentista, olha só, esse paciente está com um abscesso dentoalveolar. Esse dente ou trata canal ou ele é removido.
Dentro de CTI, na grande maioria das vezes, ele acaba sendo removido, né? Fazendo a exodontia. Também que não é um movimento, um procedimento que deva ser feito assim aleatoriamente. Você tem que estar acompanhando todo aquele quadro do paciente para entender se a exodontia naquele momento ela é oportuna. E se não for, você tem que tomar contramedidas para segurar um pouco aquela infecção até chegar a esse momento correto. E para isso você precisa conversar com a equipe médica. A equipe, né, planejar um momento adequado para a intervenção cirúrgica do profissional dentista. Então, perfil e capacitação são as duas palavras-chave no meu entendimento. Tá? Obrigado. Jonatas, quer falar um pouco da sua experiência, um pouco, de repente, com as cirurgias eletivas, assim, que você vê dentro da área de buco, por exemplo, agendar uma cirurgia, seja para exo de um siso ou para uma ortognática, como é que é essa chegada até o hospital? Perfeito, Lucas. E é até bom que ainda complementa um pouquinho da pergunta dela, porque às vezes o profissional se vê ali, como que eu vou levar esse paciente para o hospital, né? Do nada eu vou pegar um paciente, mandar para o hospital, internar. Então, assim, se você não tem toda essa experiência com o hospital, por que não colocar alguém que tem na sua equipe? Esse pode ser um primeiro passo, né? Então, toda pessoa que passou por uma faculdade de odontologia tem um amigo buco, um amigo capacitado em odontologia hospitalar. Então, forma a sua equipe para o tratamento de casos mais complexos para você poder levar para o hospital. E aí vocês vão se ajudando. Mas o trâmite não é difícil, porque se o paciente vai entrar para um hospital público, aí realmente o SUS tem a equipe pronta lá para atender e que vai ficar a cargo do paciente da equipe do hospital municipal, estadual ou federal, seja lá onde ele for procurar atendimento. Agora, para o paciente particular, se você for pelo convênio, o convênio do paciente vai ter uma lista de centros de saúde, de hospitais, para o qual o convênio do paciente é autorizado a tratar, né? Então, se é um convênio mais caro, mais sofisticado, ele vai ter acesso a uma rede muito mais cara, mas tem outros convênios também que têm acesso a vários outros hospitais. Então, esse é o primeiro caminho. Quais hospitais ele pode? São esses. E aí ele vai começar a ligar, porque ele realmente precisa cadastrar a equipe dele no corpo clínico do hospital. Tendo feito esse cadastro, acabou o problema. Agora é só encaminhar o paciente, solicito hospitalização, o paciente será submetido à cirurgia, tal. Você vai combinar já dentro do convênio ou particular o pacote de internação desse paciente, se ele vai precisar de uma anestesia geral, quantas horas de centro cirúrgico ele vai precisar, ou se vai ser uma sedação, tudo isso vai ser acordado previamente. E a partir disso, Lucas, está tudo certo. Documentação está lá, se for uma anestesia geral ou uma sedação endovenosa, o paciente chega em jejum, cedinho, faz o que tem que fazer. Às vezes o paciente pode sair no mesmo dia, dependendo do porte da cirurgia. Se for uma extração dentária, uma exodontia. Dependendo da cirurgia, ele vai embora no dia seguinte ou 2 dias depois. Todo dia você vai passar visita no seu paciente, caso ele fique mais de um dia hospitalizado. Vai lá fazer a evolução clínica dele, o que você viu, como que foi a evolução de um dia após o outro, como que está a ferida cirúrgica, está com dor, não está com dor, está com edema. Tudo isso vai para o prontuário. Como, aliás, né, a odontologia hospitalar é isso. Ela nos ensina muito a atuar bem nos nossos consultórios também. A fazer uma evolução adequada, a ter uma documentação que é juridicamente comprovável, se eu tiver algum processo também. Isso é um treinamento fantástico que a odontologia hospitalar dá pra gente. Fez isso, o paciente segue de alta, acabou, foi para casa e terminou. Então não é difícil. A gente precisa tirar essa barreira e entender assim, se eu não tenho experiência, vem cá, me ajuda, vamos fazer juntos, mas vamos dar esse passo. Acho que a primeira pessoa a vencer essa barreira é a gente, né? Seja no conhecimento e seja de assumir assim, não, eu sou profissional e eu sou capaz de estar no hospital, né? E se portar como tal. Gente, a gente tem mais algumas perguntas da plateia, tá bom? Jura? Brincando, vamos lá. Falando um pouquinho especificamente sobre o preconceito, eu queria saber o que vocês acham realmente sobre isso. Sobre principalmente esse debate entre medicina e odontologia. Porque me parece que as duas se tratam assim por conhecimento. Então vocês acham que os cirurgiões dentistas eram tratados assim menos do que os médicos por não ter tanto conhecimento, por falta de conhecimento dentro do hospital ou não? Eu acho que por estar fora do hospital mesmo, né? A gente não estava dentro do hospital como a gente está hoje. Então, como eu tinha dito, era o buco que estava dentro do hospital.
E eu não sei, a sua experiência, se você sentia esse preconceito com os médicos, entendeu? Dos médicos com os bucos, assim. Eu na verdade, não sou buco, né? Então, eu tinha essa experiência anterior. No início, eu não posso dizer nem que era preconceito, era difícil, mas a gente mesmo, né? Aquele negócio de se impor, de mostrar conhecimento, a gente pisando em ovos mesmo para chegar num lugar novo e tudo mais. Mas hoje eu posso dizer que eu não vejo nenhum tipo de preconceito. Hoje, às vezes, é mais difícil até com uma enfermeira mais antiga no lugar do que os médicos mesmo, sabe? Hoje eu não vejo nenhuma dificuldade. E nem só, eu também trabalho em hospital particular, né? Eu não vejo nenhuma dificuldade. Nenhuma dificuldade, assim. Mas é aquilo. Você está há muito tempo e você já sabe como falar, já sabe como se portar, já sabe como chegar, né? E como falar, da forma que você vai falar e quanto você vai se meter, né? Porque é a tua área só também, né? Você também não vai dar pitaco nas coisas dos outros, então você tem que saber se portar também. Mas é isso, assim, hoje eu não vejo mais, mas eu sei que antigamente isso existia, e aí eu acho que o Buco podia falar um pouco sobre... Olha, tem história para contar, viu? Né? Eu já aproveito e já conta. Tem assim, história para contar. Eu marcante. lembro uma vez, eu tinha saído da faculdade há pouco tempo, era meu primeiro ano de Buco em São Paulo, na Santa Casa. E aí a gente teve uma reunião com o setor de cirurgia do transplante, da equipe de transplante, e era uma reunião multidisciplinar, então tinha fisioterapia, odontologia, medicina, e eles falando do atendimento multiprofissional daqueles pacientes. Aí o chefe da cirurgia pegou a palavra, porque é muito importante estar todo mundo aqui, porque a equipe multidisciplinar é isso. O médico vai lá, faz a festa, fisioterapia, enfermagem, entra depois para limpar a casa. Foi a abertura da reunião, né? Pesado. Agora veja bem. Polêmico. Isso foi anteontem também, viu, Chay? Faz pouco tempo também. Eu não sei, porque foi eu sou anteontem. muito mais Foi novo agora do há que pouco. você. Sim, Óbvio, sim. então. Chegou agora, Foi ontem. Agora, veja bem, o que a gente tira de lição disso? Preconceito, ele tem dois vieses. Como as pessoas te veem e como a gente se vê. E tudo isso é resultado de uma construção que vem de uma vida inteira. Então, foi construído até hoje, principalmente em países menos desenvolvidos, que o médico, ele é o senhor, o detentor de todos os saberes dentro do tratar de um paciente. E eles foram criados com esse conceito. Eles estudaram ouvindo isso a vida inteira. E o dentista, o fisioterapeuta, o enfermeiro, sempre ouvindo dizer o seguinte: quem manda é ele, quem sabe é ele. Você está aqui, você está abaixo. Só que a gente está mudando agora os papéis. Muito pelo contrário, a gente está mudando, a gente está reassumindo os papéis que são nossos. Então, eu entendo de boca e de face. Tudo que está aqui é meu. Eu não tenho obrigação de saber as minúcias de um tratamento cardíaco, as minúcias de um tratamento imunológico, do tratamento de um câncer, de uma radioterapia, mas eu, como um profissional que cuida de face e boca, eu tenho que entender essa conexão, entender um pouco dessa fisiologia. Eu falo isso muito para os meus alunos. Quem tem que saber medicina é o médico. Você tem que saber boca, face, que está num contexto sistêmico. É isso que as pessoas esquecem de estudar, né? Mas aí, complementando o raciocínio que eu estou dizendo, é o seguinte: quando a gente olha para a nossa formação e dá valor, eu estudei fisiologia, bioquímica, anatomia, farmacologia, eu tive cadeira básica, eu tive cirurgia, e eu vou chegar e conversar com habilidade, com ciência, com profissionalismo, você quebra isso. Quando você chega no médico, no fisioterapeuta, no enfermeiro, na senhorinha que tem 30 anos de hospital, não é, Silvia? Eu tenho 30 anos de hospital, o pessoal adora falar isso. 40 anos de hospital. Pois é, eu não tenho 30, eu tenho 10, eu tenho 2, eu estou chegando agora. Mas o que eu vim fazer aqui, eu sei. E você mostra aquilo, gente, não tem barreira, não tem preconceito, não tem nada. Simplesmente as coisas vão acontecer. Então o que falta? Falta o dentista se apoderar, que ele é um profissional, e falta o principal, buscar conhecimento. E isso a gente está pecando de vez em quando, viu? Mas a gente pode melhorar. Só complementando aí a colocação super oportuna do Jonatas, cabe ressaltar também que a odontologia das especialidades da equipe multiprofissional, ela é a mais recente, né? A bucomaxilo, ela já é consagrada a partir da década de 60, se eu não estiver equivocado, né? Como equipe em ambiente hospitalar. Tá? Eu li alguma coisa, enfim. Não era nascido, obviamente, nessa época.
Poxa, tão jovem. Ele é muito jovem, gente. Então, cabelo branco aqui é só onda. Tem gente que pinta, mas, enfim. Mas a odonto hospitalar intensiva, ela é muito recente. E como todo novato, ele fica entre aspas, né, necessitando provar algo a alguém. Então, eu acho que tem que mostrar que está capacitado, tem que mostrar, conforme o Jonatas falou, olha só, eu entendo dessa região, eu sou o expert dessa região. Né? E conquistar ali, pelo seu conhecimento, a equipe. Eu já vivi os dois lados dessa história. Né? O lado do preconceito inicial e hoje o lado de que tem a equipe multiprofissional e, acima de tudo, os médicos como extremamente satisfeitos com a presença do dentista dentro da unidade hospitalar. Então, hoje, eu vivo, né, a minha realidade do dia a dia, a minha rotina do dia a dia é de médicos estarem me ligando, assim, Chay, olha, nós estamos com uma paciente no leito tal, assim, podia dar uma olhada, eu gostaria de saber o seu parecer a respeito disso. Aí a gente vai lá, olha, conversa, propõe tratamento, obviamente isso inserido num contexto multidisciplinar, né? Não é nenhuma atitude isolada. Ah, não, temos que extrair. Opa, mas extrair agora não pode, porque o paciente está grave, está crítica. Né? Então, a gente tem que entrar então, com alguma medicação aí, né? Alguma atuação farmacológica para poder segurar essa infecção, porque senão vai piorar o estado de saúde dela. E para quem está crítico no CTI, uma infecção a mais pode significar até o óbito. Então, sim, eu acho que preconceito está aí para ser desmistificado, para ser combatido, para ser vencido, mas vou continuar batendo na mesma tecla, sem medo de ser repetitivo, com perfil, personalidade e capacitação. Só complementando, educação também, que as pessoas chegam também achando, né, que podem chegar de qualquer jeito. Então, verdade, Silvia. Você cumprimentar as pessoas, você se apresentar, porque você chega no lugar, a pessoa não sabe quem é você. E você vai direto para o leito mexer no paciente? Não. Você pode nunca ter visto aquelas pessoas que estão lá naquele plantão. E aí, oi, tudo bem? Meu nome é Silvia, eu sou da odontologia, sou aqui do hospital. Chamaram a gente para ver um paciente, ou não chamaram, eu vim porque eu resolvi vir para ver o que está acontecendo aqui hoje, ou a pedido da família, o que seja, né? Se for um hospital até, um outro hospital, um particular, alguma coisa, você se apresentar à equipe, né? Se apresentar tanto a equipe médica quanto a enfermagem, porque muitas vezes a enfermagem é que manda naquele lugar ali, tá? É a enfermagem que manda, tá? São eles que pegam a rebarba de tudo mesmo, são eles que ficam com a parte pesada mesmo, entendeu? Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, eles ficam com a parte pesada, então você se apresentar para esse pessoal, então, que vai viabilizar tudo para você, se você precisar de um material e tudo, você não vai precisar pedir para o médico, você vai pedir para a enfermagem. Então, para eles abrirem as portas para vocês, tá tudo nesse armário, fica à vontade, ou me pede que eu pego para você e tudo. Pronto, se você teve esse primeiro contato ali com muita educação e tudo, você vai conquistar aquele pessoal ali e tá tudo bem depois. Começar o dia com um bom dia, com um sorriso, dia, né? Exatamente. Olha para o relógio, vê se é bom dia, boa tarde, boa noite e vai, tem que cumprimentar. As pessoas um conselho de bastidores aqui, não sei se vocês vão concordar comigo, mas conquiste as auxiliares. Exato. Tô mentindo? Sempre. Eu costumo dizer lá no hospital, né? A gente tem 2 auxiliares lá no ambulatório e tudo com a gente. Elas são a peça principal, peça-chave lá. Eu falei, não deixa elas chateadas, não, por favor. É tudo com elas. Entra paciente, é com elas. Primeiro com elas. Não fala comigo, não. É com elas. Elas vão decidir. Elas botam a ordem do que eu vou atender. Tipo, ver a ordem de vocês. Pra ver o que são elas. Elas mandam, porque senão não dá certo. E aí, complementando essa troca, a gente tem mais uma pergunta do lado de cada plateia. Virar a cadeira. Boa tarde a todos. Boa Prazer estar aqui em meio a pessoas tão renomadas. A gente sabe que a odontologia hospitalar está cada vez se difundindo mais, né? Tanto em meio à sociedade quanto em meio acadêmico. Então a minha dúvida provavelmente a dúvida de muitos também,
em relação à legislação. Como que isso está hoje? O que a lei diz sobre? Porque a gente sabe que sim, muitos hospitais aderiram, estão aderindo, mas também sabemos que muitos não têm. Então a minha dúvida é essa. Então, tem a lei, como já tinha comentado no início, se não me engano, acho que é 2015, não sei se foi 2015, ela foi assinada, na verdade, começou tudo em 2013, foi assinada, só que foi assinada, tudo direitinho, lá embaixo na lei está escrito assim, faltando regulamentação. E aí esse é o problema. Enquanto não tiver regulamentação, e na verdade a lei já existe, mas enquanto não tiver regulamentação, e entende-se regulamentação como? Qual vai ser o valor da multa? Quem vai fiscalizar? Vai ter fiscalização desses hospitais para ver se tem dentista, se não tem? Quantos dentistas tem que ter para cada tantos leitos e tudo mais? Enquanto isso não acontecer, os hospitais não vão obedecer. Então, obedece porque eles acham importante, porque o gestor achou importante, né? Tanto no âmbito público quanto particular. Então, muitos particulares já têm dentista sim, mas porque foi convencido, o gestor foi convencido de que era melhor. E muitas vezes começa assim, ó, você vai lá, trabalha de graça um tempo, mostra, né, faz tipo um projeto piloto, mostra que está dando certo e aí eles contratam. Né? Ou contratam ou até é pelo plano mesmo, né? É produtividade. Então, você vai ganhando por produtividade. Então, enquanto não tiver essa regulamentação, isso em lei estadual e municipal, que já tem, a federal foi vetada, né? Há um tempo atrás. Infelizmente. Foi vetada, mas porque tinha alguns detalhes na lei que precisavam ser mudadas mesmo, assim, não podia sair daquele jeito, porque senão realmente ia ser um impacto, eu acho, muito grande, né, para a contratação de flash de todos esses dentistas em todos os hospitais. Fizeram um levantamento de quantos hospitais, quantas clínicas, e realmente ia ser um impacto muito grande. Então, eu acho que com essas mudanças, na próxima vez que for apresentado, eu acho que vai passar. Mas precisava, não tinha nem cálculo, na verdade, quando foi enviado, não tinha nem cálculo de quanto isso custaria. Então, precisa ter, né, para poder... Então, eu acho que estava tudo muito bem, mas faltavam alguns detalhes para poder passar. Eu acho que de uma próxima vez, sim, mas aí fica na fila, né, e deve estar na gaveta de alguém para até isso sair de novo, para poder isso realmente ser para o Brasil inteiro. Mas no Rio de Janeiro já tem, estadual. Então, assim, a gente aqui não deveria mais estar sofrendo isso, né? Mas falta tal regulamentação que ainda ninguém regulamentou, né? Então, só esse pequeno grande detalhe, né, que falta. Perfeito, Silvio. Nada a complementar. E a importância de cobrar isso. Porque falta regulamentação, falta. De onde vai partir isso? Né? Quem vai fazer, quem vai legislar isso? Quem é maior interessado? São os profissionais e os pacientes. Sim. Os pacientes não vão sair com cartaz aí na rua gritando queremos dentista no hospital. Então, quem precisa cobrar isso do conselho, ficar em cima, são os próprios profissionais. Então, aí vem a nossa parte também de ficar cutucando ali até isso acontecer. Jonatas, perfeito. Eu vou aproveitar a oportunidade para tocar fogo no parquinho. Vamos lá. Para isso que onde estão Chegou as a hora da representatividades da odontologia no âmbito municipal, estadual e federal? Por favor, quem souber, levanta o dedinho, me pontua. Sobretudo a federal. Nós não temos representantes que possam carregar, levar a causa do cirurgião dentista, né, e trazer para os pacientes, né, a oportunidade que uma odontologia hospitalar intensiva proporciona a essas pessoas que procuram os cuidados em hospitais. Nós temos até muitos médicos, alguns deles bastante significativos na política, em âmbito estadual e até nacional, mas nós não temos cirurgião dentista. Eu acho que é perfeito o que o Jonatas falou e vai de encontro exatamente do que eu estou pontuando agora. Falta de representatividade da classe odontológica. Inserido fogo no parquinho, me retiro. Ele simplesmente jogou, tá? Jogou no ar e saiu correndo. Mas eu acho que assim, isso corrobora com essa ideia de que o dentista ele tem que sair cada vez mais do consultório, ele tem que estar no hospital, mas ele também tem que estar no espaço político, no pensamento ali de política pública, porque isso é o que vai beneficiar de fato, né, todo mundo, seja a própria classe, mas principalmente os nossos pacientes, né, os usuários dos nossos serviços. Mas assim, só um pouquinho mais de incêndio na fogueira, a gente deixa até ver se alguém aparece, mas enquanto isso eu queria fazer uma pergunta mais minha,
tem um pouco a ver com a minha prática clínica também, né? A gente recebe um paciente e aí tem os mitos, né, dentro de terapêutica, por exemplo, tal coisa, passa antibiótico que você fica despreocupado, né? Mas despreocupado comigo, né? Com a comunidade toda a gente não se preocupa. Eu queria saber um pouco, assim, do que vocês observam, né? Como cirurgião, como pério, como dentista que está no hospital. Quais são os maiores mitos que vocês veem, assim, dentro dessa área de terapêutica? Assim? Ou das coisas que vocês já viram e falaram assim, nossa, mas pra quê, né? Eu tenho uma muito boa que eu gosto de falar aqui. Eu dou aula de terapêutica, né? O Lucas foi meu aluno aqui. Cirurgia terapêutica medicamentosa da cirurgia é minha, né? E não entra propriamente na área de odontologia hospitalar. Isso é uma regra geral. Quem aqui já ouviu falar que antibiótico tem que dar 7 dias? É verdade, eu Os já ouvi dentistas bastante. que estão ouvindo a gente na internet, na rádio. Todo mundo fala isso, né? Esse é um dos maiores mitos que alguém poderia colocar. E isso foi plantado na cabeça do dentista de uma forma tão entranhada que se a gente falar, olha, se não completar o ciclo, a bactéria vai ficar resistente. Na verdade, o raciocínio é exatamente o contrário. Para você ter resistência bacteriana, você precisa ter a medicação no corpo do paciente e tempo. Quanto mais tempo, mais bactéria resistente eu vou selecionar. Né? Então, qual que é a duração de uma terapia antibiótica? Quando a gente está tratando o paciente com antibiótico. Você vai prescrever o antibiótico por mais 2, 3 dias depois que os sinais e sintomas tiverem regredido. Esse é o caminho que a infectologia dá. E para profilaxia, quando o paciente não tem infecção? Veja, o paciente não tem infecção. Você está dando antibiótico para um paciente que não tem infecção. Então você está dando antibiótico ou porque sistemicamente ele está debilitado, tem alguma desordem imunológica, ou porque sua cirurgia é muito invasiva, seu procedimento é muito invasivo, né? Ou você está trabalhando numa área muito contaminada, ou as 3 coisas. Então, com uma profilaxia antibiótica, não existe um protocolo fechado, com exceção da endocardite bacteriana, né, endocardite infecciosa, que a gente tem um protocolo fechado pela Associação Americana, Europeia, e aí tem vários protocolos, né? Mas, no geral, a profilaxia seria dose única pré-operatória e um segmento pós-operatório mínimo possível. Então, esse é um mito que respinga no sistêmico, no geral. Porque quanto mais um antibiótico eu der, mais resistência eu vou induzir na população como um todo. A gente teve a pandemia agora. Quanta gente tomou azitromicina? Como que está o perfil de resistência bacteriana agora das bactérias saprófitas que estão na nossa microbiota oral, intestinal, no dia a dia, com relação à azitromicina? Será que a gente não queimou a azitromicina com muita gente? Então esse é um mito que eu gosto sempre de falar, Lucas. Que a gente está num caminho errado aí, mas aos poucos a gente vai se conscientizando disso. A gente tem muita experiência com pacientes se automedicando, né, normalmente. Não digo nem de profissional prescrevendo, assim, mas se automedicando. E aí vem muito essa do antibiótico, do paciente chegar e a gente falar, eles encontram sempre a farmácia que vende sem receita, isso é fato. Eu já tive na faculdade, o paciente chegou, não, mas aí eu tomei, não sabia falar, como é que você conseguiu? Exatamente, porque eles fazem assim. Mas eu tava com dor. Aí eu falei, tá, mas isso aqui é um antibiótico. Mas eu tava com dor. Mas esse antibiótico não é para dor, né? Ou eu tô com muita dor, tá? Mas qual remédio você estava tomando? Eu estava tomando a dipirona, tá? Mas como você estava tomando? Não, eu tomei uma só ontem, ou anteontem, tá? Mas então não vai melhorar a sua dor, entendeu? Então esse negócio da automedicação isso é bem importante. A gente chega com os pacientes realmente fazendo uma bagunça danada com os medicamentos e a gente tem que arrumar a casa. Não, peraí. Agora deixa eu escrever como você vai fazer, porque aí realmente assim vai melhorar. Tá? Isso acontece muito também com a anistatina, né? Eu como estomatologista, a gente acaba prescrevendo muita anistatina. E todo mundo prescreve anistatina. Todo mundo, antes de encaminhar, até para quem sabe, tenta anistatina antes. Não sabe o que é, tenta aquele combo anistatina. O antifúngico. E aí quando você vai realmente prescrever, o paciente não fala que tomou, né? Que fez. E aí você está começando a prescrever, não, esse aí eu já tomei, não serve. Não adiantou nada. Tá, mas como você fez? Não, eu fazia um bochecho uma vez ao dia. Tá, não ia funcionar. Dessa forma não ia funcionar. Vamos fazer da forma certa? Aí passa, olha, não é que funcionou dessa vez, entendeu? Mas porque faz de qualquer jeito, né? Ou mistura com água. Tem muito assim, eu misturo com água, meio a meio. Não vai funcionar, entendeu? Então tem muito assim, mas assim, muito da cabeça do paciente, assim. Lembrança agora de algum
Eu acho que além de ser muito da Colega, cabeça não. do paciente, né, complementando isso, tem muita questão da indicação de, fulano Do tomou isso, vizinho, do deu parente. certo e vou tomar também. Sim. Tem muito disso, Sim. né? Eu fico Sim. preocupado com o chat GPT agora, inclusive. O chat curiosamente, GPT já falou. pesquiso, tipo, o que eu uso pra tal coisa? Mas também tem uma galera usando assim, como que eu prescrevo tal coisa? E o chat GPT é bem cauteloso. Ele fala, não, para as prescrições você precisa procurar um médico ou um dentista. Não, que é a ainda bem, pessoa né? Que ele já tá precavido. Uma luz no fim do túnel. Pelo menos uma, né, professor? Mas isso vem de encontro àquele ditado, né? De médico e louco, todos nós temos um pouco. E aí é também aquilo que a Carol colocou. O vizinho prescreveu porque aconteceu uma coisa parecida e passou e ele toma. E, enfim, infelizmente algumas coisas estão bastante arraigadas na cultura do brasileiro. A avó fez um chá de alguma coisa que deu certo. Vou fazer também. E se fosse só chá, menor seriam os problemas, né? O problema é que são medicações que vão criar resistências. E eu vi uma matéria há pouco tempo dizendo que as bactérias estão cada vez mais difíceis de serem combatidas, e vai de encontro ao que o Jonatas falou, e daqui a pouco não teremos grupos de antibióticos suficientes para combatê-las. A OMS já alerta isso. Né? E isso é algo sério, porque daqui a pouco você vai se apresentar até numa unidade hospitalar com um determinado problema, você será examinada, será diagnosticada, mas não terá medicação efetiva para combater a sua enfermidade, por conta de quê? Dessa cultura de ter que tomar algum determinado antibiótico. E não é raro, quando atendi um paciente e não prescrevia assim, você não vai passar nada para mim não? Concorda, Silvia, Jonatas? Você não vai passar nada para mim não? E ficava te olhando de forma desconfiada. Né? Assim, esse cara sabe o que está fazendo? Até mesmo familiares. Já teve caso de ir ao hospital, voltar pra casa e, não prescreveram nada? Você não vai tomar nada? Tem paciente, se você não prescrever, ele não quer nem pagar a consulta. Ele nem vai pra casa, ele quer ficar ali. Sim, é verdade. Bem colocado, Lucas, é verdade. Tem uma coisa interessante. Desculpa, muitas vezes a prescrição que eu saio do meu consultório é água. Eu peço pra Ótimo, tomar já é água. alguma coisa. É bom, né? Dependendo do que eu vejo, assim, a minha prescrição pra senhora vai ser tomar água. Eu preciso... Então, daqui a 15 dias volta, mas toma a água que eu tô pedindo e volta outra pessoa. Porque às vezes é falta d'água mesmo, né, na vida daquela pessoa. Tá desidratada. Tá desidratada. Tem Tá desidratada. Isso De é muito verdade. interessante também. Eu acho que todo mundo tem aquela conhecida, aquela parente que é meio a tia Flora, sabe? Aquela pessoa que não gosta de remédio. Sim. Eu não tomo. Se todo mundo recebe um paciente, né? Doutor, tempo eu não todo. tomo remédio. A pessoa chega orgulhosa. Eu não daquilo, gosto. Eu não gosto de remédio. E aí a pessoa tem muita... Ela é muito encafifada com medicina natural. Não, porque aqui é só medicina chinesa. É o chá disso, é o chá daquilo, a emulsão, e aquela coisa e tal. Pessoal, se vocês não fazem ideia do que dá de entrada em pronto-socorro de paciente com hepatite medicamentosa por causa de fitoterapia. A gente tem uma mania, uma cultura de pensar que tudo que é natural é santo e tudo que vende na farmácia é veneno. Imagina o seguinte, um chá de carqueja, um chá de erva doce, de erva cidreira, boldo, eles têm propriedade medicamentosa. Eles têm princípio ativo. Sabe qual que é a diferença desse para a aloterapia, para o remedinho, para o comprimido? É que o comprimido, o remedinho, ele foi testado por anos até chegar na farmácia. Você conhece dose tóxica, você conhece reação adversa, efeito secundário, você sabe dose letal. O chazinho, você não conhece, você não sabe. Ó, mistura, fica que nem aquele caldeirão de bruxa. Mistura isso com uma aquilo, folha dessa vai com um uma galho folha da aqui, outra galho que vai da dar outra, certo. E aí toma 3 dias em jejum debaixo do guarda-roupa. E aí a pessoa tem uma fé naquilo que vai dar certo, mas na verdade ali tem princípio ativo, tem medicamento naqueles chás, naquelas infusões todas. E qual é a dose farmacológica? Qual é a subdose? Qual é a dose tóxica que eu vou... E reação alérgica? Porque tem também esse tipo de substância. E muitas vezes interação medicamentosa. Interação medicamentosa. Algum medicamento que esse paciente tem que fazer, né, de forma crônica, né? E aí resolveu tomar um chá para uma outra coisa. E aí desanda o medicamento dele. Isso acontece muito com o paciente que faz anticoagulante, por exemplo. O paciente resolve, inclusive às vezes comida. Ele comeu uma coisa, comeu muita couve. Vai dar alteração, ele vai sangrar mais. Mesmo tomando a dose certinha, entendeu? Então ele ainda é proibido de comer algumas coisas, mas às vezes ele esquece e come. Então imagina com chá. Então isso altera demais mesmo. É medicamento.
E aí, agradecendo aqui aos adendos, a gente tem um complemento da plateia que o André perguntou e ele quer complementar. Vamos lá. Eu ia fazer uma pergunta relacionada a um tema anterior, mas como vocês entraram na farmacologia, é uma área que eu gosto muito, sobretudo sobre a conscientização que eu procuro ter com os meus alunos em relação ao uso de antibióticos. Então, só para complementar, é dizer, prescrição não é receita de bolo. As pessoas têm hábito de criar uma prescrição na cabeça, onde elas vão fazer uma profilaxia antibiótica desnecessária, né? Quando a gente tem indicação de fazer uma profilaxia é por conta de um problema sistêmico, um comprometimento mais grave, mas as pessoas conseguiriam fazer isso somente respeitando uma cadeia séptica. Então, essa é a minha fala em relação ao complemento que eu queria dar. E voltando um pouquinho ao assunto anterior, já que entraram também no tema da enfermagem, eu queria saber e antes dizer que já vivi uma situação onde percebi negligência da enfermagem em relação à saúde oral, seja por sobrecarga ou por negligência mesmo, e se existe algum projeto ou algo do tipo que possa ser implementado em hospitais que ainda não têm odontologia hospitalar implementada. Posso? Com permissão da dama presente aqui. Enfim, excelente pergunta sua. Então, deixa eu te passar a realidade dos hospitais que eu trabalho. Não é raro, e para ser mais específico, de 3 em 3 meses, a odontologia faz um treinamento com o pessoal da enfermagem a respeito de protocolo de higiene oral. Por quê? Odontologia hospitalar intensiva, né, diferente da bucomaxilo, não tem plantão de 24 horas. Né? Os plantões, via de regra, são de 6 ou 12 horas. Obviamente, o paciente vai continuar as outras 12 horas no hospital sem a presença do dentista. Se partir do princípio que o protocolo de higiene oral é preconizado o uso da clorexidina, né, a 0,2%, a 0,12%, enfim, 2 vezes ao dia, pelo menos, você precisa de outra equipe complementando essa terapêutica, que é uma terapêutica. Para isso, nós precisamos contar com a enfermagem. 100% das vezes conseguimos isso? Você sabe que não. E aí fica aquele trabalho de formiguinha, de estar sempre fazendo esses treinamentos, né? E isso é pontuado, eles têm que assinar, tem uma lista de presença, é cobrado por parte da enfermagem em relação aos técnicos, né? Que efetivamente vão estar à beira-leito ali, tirando o plantão deles, para que então venha a colaborar com a odontologia. Eu sempre costumo dizer, poxa, dentro de CTI vocês têm um trabalho hercúleo, né? Vocês têm que estar de capote, de luva, de máscara, de óculos, de touca, enfim, paciente ali com todos os cuidados, né? Você descarta o EPI, né? O capote, você tem prazo para trocar sonda, você tem prazo para mudar o filtro do ventilador mecânico, tem todos os cuidados ali para que esse paciente não de alguma forma, não se infecte, não se contamine. Mas a boca acaba ficando esquecida. Parece que muitas vezes a boca não faz parte do corpo, né? E é engraçado que quando a gente toca nesse assunto, não é raro eu escutar assim, eu tenho nojinho. Né? Eu falei assim, olha só, concorda? Silvia balançando a cabeça assim. Mas eu falei, gente, olha só, é impossível. Vocês lidam com exudatos que eu não chego perto, né? São aquelas feridas, aquelas escaras, sobretudo na região sacral, você consegue colocar um dedo de profundidade ali, aquelas fraldas geriátricas repletas, né, de todo tipo de sortilégio que possa ter ali dentro para ser sutil, né? Paciente fazendo
vômitos de forma repetitiva. Então, todos os tipos de secreção, né? Vocês estão lidando, mas mas a boca é diferente. Bom, aí fica, né? É um trabalho no bom sentido da palavra, de sedução da enfermagem, no sentido de estar comprando essa briga com o protocolo de higiene oral para estar fazendo minimamente a manutenção dessa higiene para no dia seguinte a odonto entrar mais uma vez e fazer o seu trabalho. É um trabalho de conscientização diária? Você está certíssimo. Mas é o que temos para o momento. Uma coisa que foi muito bem colocada pela professora Silvia em relação à educação. Isso também faz toda a diferença na conscientização dos profissionais. Posso falar isso porque eu conheço os dois lados. Eu, antes de ser dentista, antes de ser cirurgião, eu sou enfermeiro. Então, legal, eu consigo lidar muito bem com a equipe de enfermagem por conta disso, porque eu conheci os dois lados. Então, essa educação faz realmente muita diferença. Porque existe prepotência em todas as profissões, né? Mas quando a pessoa chega num ambiente, como ela falou, novo, onde você não é conhecido, e você chega com o nariz em pé, você não vai conseguir nada. Acabou. Então, essa educação ela faz realmente muita diferença. Conforme a Silvia, só complementando, conforme a Silvia colocou, são elas que mandam. Então, nós temos que ter na enfermagem grandes aliados e parceiros. Graças a Deus, nos hospitais que eu trabalho, isso acontece. Então, é um trabalho em conjunto diário ali. Tá? Então, esse tipo de problema, graças a Deus, nós não temos. Nós temos parceiros e aliados ali no dia a dia. Até porque o hospital concorre, tá? Para uma classificação de CTI no Brasil inteiro. E saiu a referência agora, o Alberto Torres, onde eu trabalho, é o 18º melhor CTI do Brasil. Tá? E nós somos mais uma equipe participando lá dentro, multidisciplinar. Né? Mas, conforme a Silvia colocou muito bem, o ambiente ali de domínio é delas, né, da enfermagem, e nós estamos ali para colaborar, né? E, obviamente, a apresentação, conforme falamos, sorriso, bom dia, saber chegar, primeiro dia de trabalho, bom dia, tal, eu sou o Chaya, sou o odonto, eu vim aqui, estou designado para fazer esse trabalho de CTI, o que você precisar de mim, estou à disposição. A receptividade é totalmente diferente. Tá? Então, saber se impor, sim, mas também com gentileza, educação, capacidade, enfim, tudo que um bom profissional precisa ter ali para atuar. Certo. E uma dica para quem não viveu o ambiente hospitalar ainda, a enfermagem adora ganhar bombom, gente. Então, ó, levou uma caixa de bombom, comprou equipe. Eu acho que não é isso só a enfermagem, uma verdade não, tá? absoluta. Todo mundo gosta de ganhar bombom. Gente, ó, aproveitando, eu quero agradecer mais uma vez aos nossos convidados, à plateia, aos nossos apoiadores, à rádio, ao Universo e ao UFRJ. Bom, agora sim, a gente está recebendo perguntas aqui da plateia, mas aqui também o tempo todo vão chegando as perguntas. Eu vou adiantar uma pergunta que vocês não vão sair daqui sem falar um caso engraçado de vocês no hospital. Mas aí eu vou dar uma deixa para vocês irem pensando. Queria saber, vocês já ouviram falar da tal da nova odontologia integrativa? Essa é a pergunta que chegou aqui, já que o professor William quis fazer pergunta polêmica, a galera se animou. O pessoal tá soltando umas polêmicas aqui pra gente, por exemplo, ó, toda hora vem uma coisa. Fazer isso remoção. É pra me arrepender? Não, é pra você falar mais. O pessoal tem ido ao hospital para fazer remoção de supostos metais pesados. Como é que tem sido essa... Você chegou no hospital essa nova odontologia integrativa? Como é que... No hospital público, não. Mas raiz, né? No hospital público. Lá é raiz. Lá não é odontologia nem um pouco integrativa. Lá não tem como, não. A gente atende outro público. Verdade, né? A eu não integrativa digo nem... que tem no hospital é integrativa de verdade, né? Ali é a equipe multidisciplinar. É de integrar exatamente todas as profissões que estão lá dentro, né? E os pacientes, da gente inserir os pacientes realmente em todo esse contexto. E foi legal você ter falado isso agora, de integrar.
E a gente recebeu até da ouvidoria agora um elogio de uma paciente que ela falou exatamente isso, que ela foi tratada como um todo, que ela foi exatamente isso, sabe? Que ela se sentiu muito acolhida na odontologia, que normalmente não era dessa forma, e tudo, com a doença dela e tudo mais, que a gente conseguiu resolver, e que ela estava muito tempo procurando e não conseguia. Então, a nossa integração lá é essa, né? Não, esse tipo de tratamento não. Isso está bem polêmico mesmo. Você realmente levantou uma bola para a gente ficar aqui sem saber muito. Ele fez que nem o professor, né? Ele soltou assim já para vocês ficarem preparados. Mas assim, nós que atuamos em hospital, nas especialidades que a gente atua, a gente com certeza, vou dizer por mim, mas assim, a gente não tem como compactuar, né, com isso. A gente não tem nem tempo de pensar nisso dessa forma. Porque a gente tem muita coisa para resolver do que pensar numa coisa dessa. Muita coisa muito mais séria, né? E muitas vezes a gente fala, odontologia não é médico, enfermeiro que lida mais com vida e morte. Não, a gente no hospital lida com vida e morte também, né? Então, a gente vai num leito num dia, chega no outro dia, o paciente não está. E a gente lida com isso todos os dias também. Né? Então, não. A gente não no hospital, pelo menos no Hospital do Fundão, não. Não, isso não chegou pra gente lá, não. Então, Lucas, é um assunto tão polêmico. E na verdade não é polêmico, porque a gente está experimentando uma nova era na medicina, na odontologia. E veja bem, é a medicina baseada em evidências. E a gente tem aqui na plateia, eu acho que uma das cabeças da odontologia no mundo aqui, que é a professora Luciane Copley Maia. É talvez uma das maiores experts disso do mundo. No sentido de que as nossas decisões clínicas hoje em dia, elas são baseadas em pesquisa. Eu estou dentro da universidade, eu sou professor do programa de pós-graduação, do mestrado profissional em clínica odontológica, e o que a gente faz, uma das coisas que a gente faz na universidade é pesquisa. E por que a gente faz pesquisa? Para saber o porquê das coisas. E a gente usa o método científico, que é uma coisa exaustiva. Então, para eu dizer que o medicamento A é melhor do que o B, a fábrica já testou isso há muito tempo, já mostrou resultado. O paciente já está tomando isso há algum tempo, eles estão coletando resultado. Eu faço pesquisas com vários pacientes, com uma amostra significativa, que eu faço cálculo estatístico em cima disso. Eu seleciono os meus pacientes, coloco num projeto, chego a um resultado, submeto para um grupo editorial de uma revista internacional para ver se minha pesquisa está boa, e eles podem dizer, não, seus dados não são confiáveis, e rejeitar a minha pesquisa. E isso é feito em várias partes do mundo, testando o medicamento A e o medicamento B. Aí depois eu pego um pesquisador que pega todas essas pesquisas do mundo inteiro que foram feitas sobre o medicamento A e o B para dizer, não, de fato, pessoal, avaliando aqui 900 mil pacientes que tomaram o medicamento A e B, para essa doença o medicamento A é melhor. Ou o tratamento A é melhor. E aí eu vou lá e tomo uma decisão. Para essa doença é o medicamento A. Para esse problema é o tratamento B, baseado em pesquisas suadas. E aí eu tenho um ramo da medicina, da odontologia, das terapias que vão falando, olha, a gente acha que isso aí é por causa de um desequilíbrio de magnésio. Isso aí é falta de vitamina não sei o quê. Vamos tomar água, vitamina não sei o quê e parar de tomar adoçante. E aí começa a oferecer soluções para os pacientes que não têm fundamentação teórica, não tem uma base consolidada de mecanismo para aquilo. Isso é xamanismo. Não tem outra palavra para chamar isso. Então, se a gente tem teses de que a doença tal é provocada por um desequilíbrio vitamínico, por alguma, eu preciso provar isso, dentro da ciência. Se você provou e a gente tem uma argumentação, beleza, vamos na sua linha. Do contrário, eu ainda fico com a pesquisa científica. Isso é fundamental. Perfeito. Independente do lugar que a gente estiver, seja no consultório, seja na universidade, seja no hospital, a gente precisa pautar as nossas decisões clínicas a partir das evidências melhores disponíveis. E aí a gente já está com o nosso tempo apertado, né? Já estamos chegando no nosso final. Poxa, vida, que pena! Já deu tempo de pensar, né? Mas a gente vai chegar em vocês agora. A gente queria saber alguns casos, podem ser casos marcantes, casos que foram engraçados, alguns casos que marcaram essa história de vocês. E aí vocês... um caso emocionante também. Isso, um caso emocionante, às vezes... marcante como um todo, né? Pode ser tanto triste quanto feliz, independente disso. Começa? E aí, quem começa? Com a autorização da dama, então começa aqui.
Por incrível que pareça, embora não devesse, eu tenho uma dificuldade maior para lembrar dos casos engraçados. Poxa, mas foi ontem. Pois é, mas eu lembro mais os emocionantes. Eles acabam, de alguma forma, me marcando mais do que os engraçados, embora eu quisesse verdadeiramente lembrar dos engraçados por motivos óbvios. Então, nós tivemos algum tempo, e foi um caso que bateu na mídia, de uma criança, né, que foi atacada por pitbull. Ficaria até meio vago, porque tivemos alguns pacientes infantis atacados por pitbull São lá no alguns hospital. ataques que, querendo ou não, são recorrentes, né? Sim. E realmente a menina, né, ficou bastante traumatizada, lacerações múltiplas de face. A mordida do pitbull foi tão forte que fraturou a mandíbula da criança. Ela precisou ser internada, operada, ficou hospitalizada, foi atendida tanto pela Buco quanto pela OH, né, fazendo ali a parte de protocolo e laser terapia para cicatrizar mais rápido as lesões. Mas o que me chamava a atenção era o olhar dela. Foi algo que realmente me marcou, né? E aquele olhar triste, quieto, ela praticamente não falava, né? Ele dava um brinquedinho na mão dela, ela ficava de cabecinha baixa, brincando, mexendo, né? Sem esboçar nenhum tipo de reação. Nem que estivesse se divertindo, nem que estivesse, na verdade, interagindo. Ela parecia estar longe ali. Isso foi algo que me marcou bastante, né? E algo que anualmente me marca ainda, não sei por que motivos, lá no Alberto Torres eu sou o Papai Noel do CTI. E aí me colocam lá... Inclusive, eu vi essa notícia sobre o senhor, professor, que deu uma pesquisada antes. Fez o trabalho de casa, né, Lucas? Ele fez o trabalho de jornalista. Muito bem, legal, parabéns. E aí vai o pessoal da Secretaria de Saúde, só que realmente tem enchimento, né, a roupa, né? E foi no dezembro, é um mês um pouquinho quente, São Gonçalo, né? Aquele clima... Eu, como moradora de São Gonçalo, sei então bem como é que é isso. Aquele clima aprazível, ameno do verão. Nossa. Né? Ou seja, Papai Noel quase infartou dentro do CTI. Tenho pena, de verdade. O Papai Noel quase parou na coronariana, boa. E aí, mas o legal, tirando, né, o efeito estufa da fantasia, é que o olhar das crianças quando a gente entregava presente. Teve uma que, de todas, assim, essa que eu guardo bastante. Eu cheguei com um presente ali, né, aquilo todo, né, enfim, Papai Noel, raiz ali, todo firmão, e ela fechou os olhos, balançou a cabeça, abriu o olho de novo, porque ela não estava acreditando. Então ela realmente acreditou que fosse Papai Noel, estivesse ali na beira-leito entregando um presente. É um trabalho muito bonito da Secretaria de Saúde do Estado, né? E eles chegam com um monte de presentes para o CTI pediátrico. É feita essa distribuição, enfim, vem os bonecos também, aqueles bonecos com cabeção, vem a Minnie, o Mickey, vem, enfim. E o Papai Noel, oi? Doutor Dentuço, tem alguns programas muito maneiros da Secretaria de Saúde. E aí eu sou o Papai Noel, e o olhar dessas crianças quando a gente entrega o presente é muito maneiro, é muito gratificante, não tem como comentar. Doutora? Pensando assim, a gente tem alguns casos marcantes, né? Com a gente, principalmente da oncologia. Mas nos últimos tempos, assim, o que mais marcou lá no hospital, pelo menos, foi a época do Covid mesmo, né? Na pandemia, quando realmente tudo estourou e ficou todo mundo sem saber o que fazer, né? E a gente tinha reuniões todo dia de manhã cedo, tinha uma reunião que era de crise, que eles falavam que era o gabinete de crise. E aí a gente ia lá para receber as informações do que a gente ia fazer naquele dia, que todo dia mudava, né? E o medo, né, que todos os profissionais
ficaram, assim, todo o hospital mesmo, não só a odontologia, e eu tive que enfrentar isso com os colegas mesmo, porque eu sou a chefe do serviço, então eu não podia recuar, eu tinha que mandar todo mundo ir. Eu ia na frente e tinha que mandar, mas eu tive dentista se recusando a entrar, ficava até no ambulatório, mas não queria entrar no CTI por medo, né? E a gente tinha que respeitar, né? Porque como que eu ia fazer? E aí teve um dado momento que eu falei assim, olha, tudo bem, vocês fazem tudo dentro do hospital e deixa que o CTI Covid eu vou. Porque eu não tinha como obrigar as pessoas a irem, né? E aí aos poucos eles foram vendo que não, então vamos também, né? Teve uma dentista que realmente não foi. Mas os outros acabaram indo e realmente foi um momento de muito terror, muito pavor no hospital. E as bocas realmente estavam precisando muito da gente. A gente não via todos os pacientes, mas tinha umas bocas que realmente, paciente, inclusive com aparelho, aquilo que eu falei, tudo que a gente tinha que remover. E de realmente precisar da gente, a gente naquela saída do paciente, o paciente melhorar, ir para o quarto, a gente está lá e chamarem a gente para comemorar também. Então foi muito importante, assim, foi uma época que a gente mais trabalhou realmente no hospital. Foi bem pesado, foi bem. E descobrindo coisas que a gente ajudando em outras frentes também, né? Deles falarem pra gente, ó, tá baixando tanta gente, daqui a pouco a gente vai pedir para vocês irem fazer os exames de Covid. Eu falei, cara, aí ferrou mesmo, né? Se for desse jeito. Mas acabou que nem precisou acontecer, que as pessoas foram voltando, a perda de muitas pessoas também, né? Lá no hospital, mas acho que foi uma época bem pesada pra gente, de incógnita, né? A gente não sabia o que ia acontecer. Cada dia era um novo dia mesmo. Então eram dias muito pesados, mas que graças a Deus deu tudo certo. E foi um momento que a odontologia hospitalar cresceu muito, muito. Inclusive lá no hospital, porque a gente já era bem conhecido e tudo, mas depois desse trabalho, depois desse tempo lá, é que a gente passa no corredor e lá são a gente, né? E olha, estão passando e pegam, não sei o quê, porque reconhecem a gente, que a gente realmente deu um levante, assim, de conhecimento mesmo na época, e que o hospital todo passou a respeitar mais ainda a gente. A atenção, chamou né, muita atenção. da odontologia hospitalar. Acabou havendo um reconhecimento, né? Um reconhecimento bem forte, principalmente nessa época. Um alavancamento muito significativo sério. para o odonto hospitalar. Foi. E ainda surfamos nessa onda que começou lá. A odonto hospitalar ainda está surfando nessa onda que alavancada pela pandemia, é verdade. Porque na época até saíram uns artigos, não sei se vocês vão lembrar disso, assim, né? Porque era tudo na boca, né? Era saliva. E tinha a questão da máscara, de que a gente não conseguia ver a boca do outro, tinha tudo aí, isso. É boca, tudo é boca, então a odontologia tinha que agir. E aí eu lembro que a CCIH do hospital, né, do controle de infecção, chamou, eu fui procurar, na verdade, ó, a gente precisa agir. Nessa época não estava nem, a clorexidina nem estava efetiva no hospital. Era o peróxido de hidrogênio. Não, nem o peróxido de hidrogênio, não tinha nada. E era a minha luta até para compra disso tudo. Nesse momento foi quando abriram as portas para mim, para eu pedir o que eu quisesse. Eu tive um pouco mais Chegou de sorte. Chegou meu momento. Então foi nesse momento, e foi aquele negócio de compra, e aí levando, então a CCIH deixou eu mudar o POP todo deles e tudo, que era uma coisa difícil da gente conseguir fazer e tudo, e aí foi esse momento, foi o momento da odontologia brilhar realmente no hospital, na desgraça, mas foi, assim, então foi um momento muito especial pra gente, tanto pro bem quanto pro mal, né, mas foi, e mudar mesmo muitas coisas, porque a gente tinha uma sala lá super apertada de atendimento, as cadeiras super coladas, e aí eu cheguei na direção, eu falei, como que a gente vai atender paciente dessa forma agora? Depois de uma pandemia dessa, como é que a gente vai atender? É um de cada vez, não tem como ficar uma opção de gente na sala ao mesmo tempo. Os aerossóis, vocês estão ouvindo, a gente sempre falou disso, mas vocês não escutam, né, que fica tudo circulando aqui. Obra, ampliaram a sala, e a gente conseguiu muita coisa, foi nesse momento, entendeu? Então foi muito importante. Tinha as reuniões aí, nunca faltou pra gente material lá, graças a Deus, eles foram bem organizados nisso, porque faltava, né, máscara, faltava N95 nos lugares, lá nunca faltou, mas teve realmente uma preocupação para não faltar. E aí eu lembro que nas reuniões, só pode tantas máscaras N95 no setor, não sei o quê, e eu ficava só quieto, o pessoal só falando da medicina. Acabava todo mundo a falar, eu só levantava a mão, aí eu olhava pra minha cara, não, o odonto pode liberar à vontade. Era assim, é quanto eles quiserem, porque a gente estava ali direto, né? Não tinha como. Então, a odonto sempre podia tudo, mas eu sempre deixava para o final, eu só levantava a mão. Não, o odonto pode. Inclui aí.
Então, assim, foi um momento muito importante. Foi meio que assim, uma no conquista hospital. de espaço, né? Foi, muito grande. Então, foi bem marcante para a odontologia lá do Fundão. Bom, eu tenho muita história, principalmente pronto-socorro, né? Pronto-socorro é um leito de histórias interessantes, mas essa não foi pronto-socorro, não. Essa foi uma situação impactante que eu vivi durante meu mestrado. Meu mestrado teve muita prática, né? A gente fazia muito hospital em Araçatuba, interior de São Paulo. E é um hospital, é uma cidade grande, Araçatuba tem uns 200 mil habitantes, né? A cidade interior é grande. E um hospital bom, com neurocirurgia, tinha bastante coisa, né? E um certo plantão lá, a gente chegou, a equipe de buco para suturar, o paciente tinha voltado da igreja, era um domingo à noite, de moto, caiu. Tinha que ser. Tinha que ser, né? E teve uma série de fraturas, fratura de costela, fratura de membro inferior, e já tinha passado pelo emergencista, pelo plantonista, né, médico, que entenda também, né, o bucomaxilo, assim como outras especialidades, eles não são porta de entrada. Então, quem recebe um paciente traumatizado é a equipe da emergência, de médicos que vão primeiro estabilizar esse paciente e tal. Depois que estiver tudo certo, o paciente não corre risco de morte, aí eles vão chamar as especialidades para olhar as questões secundárias, né? E esse paciente ficou ali mesmo no pronto-socorro, a gente começou a suturar, ele tinha uma série de lacerações na face. De repente o paciente começou a passar mal, a gente chamou o plantonista e 3 minutos depois o paciente estava morto. Morreu na nossa mão, suturando. E aí você fica pensando, né? O que aconteceu aqui? Porque a gente está preparado para perder paciente, gente? A gente é treinado para isso? Nem médico é treinado para isso. Você vai ver um oncologista de começo de carreira, ele fica extremamente chocado também. As coisas vão se tornando naturais com o passar do tempo. E aí eu fui entender que o paciente, né, depois conversas de corredor ali, o paciente estava com uma hemorragia interna, que não foi diagnosticado, ele não foi fazer exame, morreu. E aí você fica pensando numa série de coisas, né? Isso te abre um monte de perguntas e que não são fáceis de responder. A gente está inserido muitas vezes em ambientes públicos, privados, sem estrutura, né? Então, o emergencista, o plantonista naquele momento, era um dermatologista antigo da cidade. Estava lá fazendo o plantão dele, não tinha treinamento nenhum em trauma, já estava naquele plantão há tantos anos. É culpa do médico, do dermatologista? Ele está fazendo o papel dele, porque se não fosse outro, seria um outro médico também sem nenhuma experiência para estar ali. Então, na verdade, a gente está inserido num sistema que é cruel. Se for parar para pensar, principalmente nos serviços públicos, na maior parte deles. E a gente tem que ter muito critério naquilo que faz. Então, se eu não posso fazer o do outro, eu tenho que fazer o meu muito bem feito. Porque se o paciente já está tendo uma experiência precária, por função de tantas limitações que a gente tem financeiras, orçamentárias nessas instituições, pelo menos o meu trabalho com aquilo que eu tenho que fazer muito bem feito, porque o meu trabalho vai ter consequências lá na frente. Seja consequências diretas para o paciente, para outro profissional que for tratá-lo, né? Alguém que vai pegar aquele meu trabalho daqui a um tempo e ver, né? Falar, olha, isso aqui quem fez foi o Dr. Fulano. Como é que tá? Como é que estavam as condições para eu fazer, né? Se eu não tenho condição suficiente para dar o meu melhor para o paciente, eu preciso encaminhar, preciso acionar um serviço, um lugar que tenha, porque mesmo com essas limitações a gente tem que entregar um resultado importante, porque é vida, é um trabalho que está associado com a vida, que é o amor de alguém, né? Pode não ser um amor direto, mas poderia estar ali deitado naquela maca minha mãe, minha avó, minha tia, meu irmão, meu pai, né? E aí a gente sente na pele o que essas pessoas passam. O legal da resposta de vocês é que são áreas muito diferentes, né? Mas que seja como o Papai Noel, como o coordenador do serviço no hospital, como a dentista que atuou ali na Covid, ou o dentista que faz a cirurgia de face, que recebe o paciente numa emergência, todas essas experiências passam por alguém que se sente parte do cuidado de alguém, né? A preocupação é mútua, né? Do processo de cura de alguém, né? Eu acho que isso é muito legal. Então, queria, gente, agradecer a vocês, né, Dr. William Chaia, professora Silvia Paula, professor Jonatas Caldeira. Agradecer também aos nossos apoiadores aqui do Odonto no Papo, né, a Rádio Mania, a Universo e a Universidade Federal do Rio de Janeiro.
E por último, mas não menos importante, a nossa plateia super especial. E aí queria agradecer não só a presença hoje, mas convidar para que vocês estejam também nos próximos episódios, porque aqui vocês já sabem, a Odonto está no papo. Bom, gente, a gente vai fechando por aqui, tá? Queria agradecer novamente, assim como o Lucas falou, agradecer a vocês por terem topado entrar com a gente nessa, agradecer a plateia pelas perguntas, pela interação, por todo mundo que está presente. E é isso. Em breve voltamos com mais um episódio de Odonto no Papo.